Bom dia. Bom dia. Vamos lá, vamos começar. Cadê aqui? Eu estou esquecendo alguma coisa, não estou lembrando o que é. Vou aqui pertinho. Acho que é de esperar o momento que eu vou entrar, que senão tem 5 pessoas na sala. Vou esperar um pouquinho. Estou organizando aqui minhas coisas. Bom dia. Bom O André dia. é muito desgraçado. Fica quase quieto, dormindo. Ele mandou um vídeo ontem com o urubu. Quase dormindo, moço. Não é no tempo, áudio tocado. O foda, André, que não é as imagens, velho. Foda é aquele áudio urubu, doido. É porque vocês estão falando aí, eu? Se quiser, manda por pressão também. Vou mandar, vou mandar. Mandar por pressão também. É o quê? Nada, não. Vídeo a música, miserável. Ela tava quase meia-noite. Tô vendo o que eu posso fazer pra trollar esses malucos. Lá na minha galeria achei um vídeo daquele que dá um susto no final e mandei lá quase meia-noite. Deve a Paloma me xingar, depois eu quero. Primeiro. Da próxima vez eu vou caprichar melhor. Não, tô esperto contigo já. Eu ganhei confiança de vocês mandando algumas coisas só para um dia como esse, poder mandar alguma coisa e vocês abrirem sem pensar. Fica maluco de abrir um vídeo quase meia-noite. Acabei de mostrar aqui, eu sei que a gente... Guilherme. Quê? Parece que é o povo mesmo, hein? Estou ajeitando aqui meus breguetes para a gente escrever 15 quadrinhos do Logarith. Tinha na tristeza. Aqui o quadrinho. Pronto. Ai, deixa eu fechar esse programa aqui, que está na cara de vocês. Ok. Ocultar isso. O que está faltando? Apostila. 2 anos e meio. Cadê primeiro ano? Segundo bimestre, matemática. Eu tirei. Quê? Pessoal, vocês sabem que eu não recebi todas as apostilas de vocês, né? Eu vou, inclusive, mostrar para vocês a lista. Uhum. Não vou mostrar a lista para vocês. Não posso. Hoje, por que não? Tem nota na bagaça. Oxe. Ah, tá, entendi. Ah, você precisa mostrar, só ler. Eu não posso divulgar ainda. Simulado. Só falar o nome. É o que eu vou fazer, eu vou falar só o nome. Passei para cá. Ninguém viu. Não estava na. Tirei print. Isso rápido. Deixa eu ver aqui. Primeiro ano. O professor multidela. Presta atenção. É legal isso. Eu acho divertido. Uhum. Eu vou comprar outro monitor. Comprar um 3 monitor? Não, eu vou comprar eu só outro. tenho 2 e já me dá dor de cabeça essa bagulho. Quanto mais monitor, melhor. Até a placa não aguentar mais. 3 pessoas. Érica, não recebi a apostila. E eu também não estou muito bem lembrado dela nas aulas virtuais. Paloma tá aí. Deixa eu olhar aqui. Não tá aqui. Se tiver, eu tô fodido. A tua tá. Não, você tá de boa. A Paloma tá aqui. Ah, tá. E a Vitória também não recebi a apostila.
Alguém chegou? Deixa eu ver quem foi. Eu. A Saná, recebi. Ei. Vocês, meninas, são mais fluentes. E de inglês Oi. foram. Peraí, professor. Não De discussão aqui inglês agora. eu não recebi da Érica também, do Guilherme Rodrigo Aí não, né, cara? e da Paloma também. Não recebi. Da Paloma não Olha, recebi. só teve Quem? um menino que me pegou. A Vitória Freitas entregou a de matemática, não entregou a de inglês. Isso me incomoda muito. Aí, Interessante. pois é, então, Ei, galera, professor. favor, entregar a apostila, beleza? Nós Pessoal, somos iguais, cara. se já tiver entregue, aí eu vou lá em Peixoto buscar. Porque eu não vou bater em Peixoto para ver se alguém entregou e ver que ninguém entregou e, tipo, gasolina, né? É. É meio zoado. Então, Isso. vamos lá. Cadê a apostila de vocês? Tá aqui. Só hoje, 490. Ó, na bicicleta dessa eu lavo. 490. Isso aí deve ser de 2000 e me esqueci. Estou subindo aqui, porque aqui está no módulo 2. Eu acho que eu exagerei na passada. Módulo 2 não, né? Módulo não sei quanto, que daí para frente os módulos é tudo aleatório. Vamos lá. Equações logarítmicas. Nós estávamos aqui, né? A gente estava resolvendo as equaçõezinhas logarítmicas. Peraí, que página mesmo? Tô perdendo. A gente resolveu todas essas equações logarítmicas aqui, né? A, B e C da página 28, correto? É, correto. E aí nós íamos falar sobre funções logarítmicas. E é aqui que o negócio fica show de bola. Certo? Vejam só. Denomina-se função logarítmica de base a função em que nós temos no domínio o conjunto dos números reais positivos sem o zero, certo? Para todos os reais. Dada pela lei f de x é igual a log de x na base a, certo? Então, o x está aqui, ó, na parte de cima, beleza? Em que a representa um número real positivo e diferente de 1, certo? Esse a tem que ser positivo e diferente de 1. Então, o domínio nosso, ele vai ser todo número real positivo não zero e o contradomínio qualquer número real. De boinha, né? Até aí? Então, observe esta função associada a cada número real positivo. Me enrolei aqui. Real positivo, o seu logaritmo na base A. Exemplo de função logaritmo, a gente vai ter o seguinte: f de x é igual a log de x na base 2, f de x é igual a log de x na base 10, e f de x é igual ao logaritmo natural de x, ou seja, log de x na base Euler, o ezinho lá, certo? Então, olha só, observe como pode ser determinado o domínio de uma função logarítmica em cada caso, né? Então, para determinar o domínio da função f de x é igual a log de x menos 2 na base x menos 1, de acordo com a definição, a gente tem que cumprir as seguintes condições, veja só. Eu tenho o seguinte, em cima eu tenho x menos 2, certo? E x menos 2 em cima tem que ser maior do que zero, certo? Então, o x tem que ser maior do que 2. Então, aqui, ó, de 2 para riba, certo? Aí, a função é válida, beleza? E embaixo, a gente tem x menos 1, e x menos 1 tem que ser também maior que zero. Então, o x vai ter que ser maior do que 1. Então, de 1 para riba, vai tudo, certo? E aqui, nessa parte aqui, diz o seguinte, que x menos 1, a parte de baixo, ela também tem que ser diferente de 1. O que é que vocês falaram aqui? Deixa eu ver.
Alguém acha legal revisar equação? Bom, é porque, assim, função é uma equação com variável, né? Então, meio que vai ser quase a mesma coisa. A equação é só uma entrada para a função. Então, relaxa que a gente vai ver muito a respeito disso ainda. Beleza? Então, no último caso aqui, tem que ser diferente de 1 lá, a base, né? E, nesse caso, o x tem que ser diferente de 2. Ou seja, vai ter que ser aberto em 2 a bolinha. Mas já era aberto em 2, então tá tranquilo. Aí, o que que acontece? A gente tem que ter a interseção desses três casos aqui, porque o x ele está em cima e está embaixo, certo? Então, ele tem que satisfazer tanto em cima quanto embaixo ao mesmo tempo. E aí, a interseção desses três vai ser qualquer número real maior do que 2, certo? Fazendo aqui a interseção, ó, só em todos tem só de 2, a partir de 2 para frente, né? Acima de 2. Então, se x for qualquer número real acima de 2, está valendo. Certo. Da interseção das três condições, obtém-se o seguinte resultado, né? O domínio vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 2. Como calcular o domínio da função f de x? Aí a gente tem 16 em cima, né, só, e embaixo 2 menos x. Aí a gente tem o seguinte, conforme a definição, tem que o 2 menos x tem que ser maior do que zero, certo? Então, o x vai ser menor do que 2, tem que ser um valor menor do que 2, para poder ser positivo. E 2 menos x tem que ser diferente de 1. Então, o x vai ter que ser diferente de 1, certo? Porque se ele for 1, aí 2 menos 1 dá 1, não pode, certo? Agora, a gente tem duas situações aqui, e o que é que a gente precisa? A gente precisa da interseção entre elas. E a interseção entre elas é o quê? Eu tenho todos os números aqui até antes de 2, nesse caso, e nesse caso aqui eu tenho todos os números menos o 1. Então, eu vou ter todos os números antes de 2, exceto 1, ok? Facinho de entender isso, né? Todo mundo? De boinha? Dá joinha aí. Mais ou menos. É Eu não porque eu achei, falo, não. é porque eu falo rápido, porque eu tenho medo de não perder tempo aqui. Eu acabei de perceber isso. Pois é. Mas, assim, se vocês acharem que eu devo falar devagar, então eu falo devagar. E outro problema é que, tipo, eu acho mais fácil fazer isso no quadro do que falando olhando para a apostila, enfim. Sabe como é, né? A vida é assim, né, professor? Pois é. Uma hora você tá de boa, outra hora tem uma pandemia mundial. Então, toda pandemia mundial, né? Redundância, foi mal. Dessa forma, disse que dá a opinião de vocês, gente. É o que eu disse, Rebeca, a gente vai falar de equação de novo, relaxa. Não, eu tava falando que, tipo assim, sempre quando o professor pergunta alguma coisa, todo mundo fica quieto. Ah, é porque o povo é Mentira. O que custa abrir o microfone e falar alguma coisa? verdade. Vai falar o quê? Abobrinha? Eu prefiro ficar quietinha. Mas se é uma pergunta, tem uma resposta, né, André? Ah, a pessoa fez alguma pergunta? Eu acho que eu perdi, então. Toma. Tá falando, Ele né? fez. Eu não Eu não fiz a lembro. chamada. E vocês acordaram com vontade de brigar, misericórdia, eu quero é dormir, eu tô mal. Peraí. Misericórdia. Acorda, menina, pelo amor de Deus. Coloca o fone, menina. Tá com fone, Raiz? Já era difícil na sala de aula, imagina em Eu não casa. tô com fone não, porque eu tenho mágica de estragar fone. Vamos construir o gráficozinho da função logarítmica? Hein? Vamos? Já tô sofrendo aqui, velho. Sofre não, relaxa, moço. Olha só, muito fácil. Eu nem vou ler o que está escrito aqui, certo? Para nós o que importa é isso aqui, ó. Essa é a nossa função logarítmica. E y é igual a log de x na base 2, beleza? Então, olha só o que é que acontece. Já que a gente tem essa situação aqui, então x ele não pode ser negativo, certo? Esse valor aqui ele não pode ser negativo. Até aí, tudo bem. E ele também não pode ser zero,
Então, a gente vai pegar um número muito próximo de zero. Eu vou pegar aqui 1 sobre 8, certo? E vou fazer o log dele. O log dele deu menos 3, certo? Ou seja, 2 elevado a menos 3 dá 1 sobre 8. Eu preciso desenhar isso? Não. Beleza. Mesma coisa aqui. Então, eu vou depois tentar 1 sobre 4. Então, 2 elevado a 1 sobre 4 dá menos 2. 2 elevado a 1 sobre 2 dá menos 1. E assim por diante. 2 elevado a 1 dá 0. 2 elevado a 2 dá 1. Opa, tem algo errado aqui. 2 elevado a 2 dá 4. Ah, não, eu estou substituindo o x, desculpa. 2 elevado a 1 dá 2. Eu estou bugando aqui, foi mal, pessoal. Tá vendo? Até eu bugo com o logaritmo. Então, 2 elevado a 2 dá 4, que é o valor que esse aqui é o valor que a gente joga no x, certo? E o log de 8 na base 2 dá 3 também, porque 2 elevado a 3 dá 8. Beleza? Então, fiz a minha tabelinha, faço meu gráficozinho plotando cada um desses valores, certo? Então, quando o x meu era 1,1 sobre 8, 0, não sei quanto, ele estava, cadê? Por aqui assim, meu x, certo? Bem próximo de zero. Aí ele dava menos 3, o y. Então, meu y dá por aqui assim. Eu vou marcar um ponto aqui, ó, certo? Deixa eu pegar minha caneta, pelo amor de Deus. Essa daqui. Certo. Ele estava aqui assim, ó, bem próximo de zero. Aí desci, ó, bateu aqui, ó. Aí foi no 3, menos 3 aqui. Certo? E aqui, 1 sobre 8. Quando estava em 1/4, aqui assim também, aí desceu, deu menos 2. Quando estava em meio, desceu, deu menos 1. Aí a gente vai marcando os pontos para fazer essa curva louca aqui, certo? Quando estava em 1, ó, em 1, log de 1 na base 2, dá 0. Então, 0 aqui, ó, ok? Quando estava em 2, nesse ponto aqui, aí deu positivo, certo? Em 4, 2 aqui. Sei que não está retinho, mas... E lá para o 8, deu o 3. Aqui assim. Ok? Aí a gente traça essa curva aqui, ó. Curva louca, hein? Deixa eu apagar aqui. Yes. Todo mundo entendeu, né? Não sei se o povo entendeu. Quê? Não sei se o povo entendeu. Mas tu entendeu, né? Entendi. É fácil. Porque cada vez que você for encontrar um valor para y, você vai ter que fazer um logaritmo. Vai ter que resolver um logaritmo, exatamente. É bom resolver tipo uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Dá para você montar o gráfico, mais ou menos. Mas o ideal é Pergunta. quanto mais pontos, melhor. Sim. Na hora de resolver o log, aquele esqueminha da setinha, né? Sim, sim. Ou então calculadora, eu recomendo, nesse caso. Ah, tá. Beleza. Mas eu acho que eu entendi. É fácil. Assim, É apenas exercício. muito provavelmente você não vai precisar da calculadora. Você pode fazer pelo esquema da setinha, porque, assim, eu não acredito que os exercícios vão ser tão abusivos de colocar, por exemplo, aqui um log de base 7. É maldade isso, sabe? Por exemplo. Aí, ou uma base muito grande, né? Se a base for muito grande, aí fica complicada a vida, certo? Ele muito provavelmente vai colocar uma base 10, uma base 2, uma base 3, que é facinho de calcular no papel, né? Não vou dizer de cabeça, né? Bom, nesse caso aqui, a gente percebe que a função ela é crescente, né? Porque o negócio está indo para riba à medida que vai para a direita, certo? Vocês estão percebendo isso? Sim. Pois é. Se a base, presta atenção,
Aqui a base é um número maior do que 1, certo? Não pode ser 1. É um número maior do que 1. Mas se a base for entre 0 e 1, também não pode ser 0, né? Entre 0 e 1, o que é que vai acontecer? Peraí. Então quer dizer que pode ser um entre 0 e 1, mas não pode ser nem 0 nem 1. Nem 0 e nem 1. Porque Pode se ser for 0, ó, se eu tiver log na base 0, o que é que acontece? 0, 2 aqui. Qual é o log disso aqui? É um número que eleva a 0, que dá 2. Existe? Não. Porque 0 elevado a qualquer coisa dá 0, certo? E se É. isso aqui for 1, olha o que acontece. É um número que eleva a 1 que dá 2. Existe? Também não. Também não. Então não pode ser nem 0 e nem 1, certo? Pode ser negativo, tipo, ó. Pode ser menos 2 aqui, ó. Qual é o número que eleva a menos 2 que dá 2 positivo? Eita, porra. Estranho isso, né? Fica bugado. Então a gente descarta esses números para poder o negócio funcionar bonitinho, certo? Essas coisas não acontecem na natureza, então a gente descarta, ok? Mas nesse caso aqui, a gente tem um número entre 0 e 1, certo? Vocês vão ver isso escrito na apostila aí mais na frente, mas, por exemplo, se a base, que é aquele Azinho, né? Eu chamo a base de A nesse caso, ela for maior do que 0 e menor do que 1, aí vai acontecer esse caso aqui, a curva cai. Aí ela é decrescente, ela desce à medida que o negócio vai para a direita, certo? Eu acho que é fácil de perceber esse bagulho agora. Hã? Eu acho que esse é fácil de perceber, né? Que nem aquelas outras contas que eu só percebia fazendo. É equivalente ao da função exponencial, certo? Da função exponencial, o negócio é que a base da função exponencial é a mesma base desse daqui, só que vai estar assim, né? A elevado a x. Aí essa aqui seria crescente e essa daqui seria a decrescente, quando A está entre 0 e 1, certo? Então a regra é a mesma. E eu vou dizer por que a regra é a mesma, logo, logo. Então vamos lá. O que a gente tem aqui é o seguinte: se eu pegar o meio e elevar a 1 sobre 8, dá 3. Aí começa a ficar o contrário disso aqui, tá vendo? Certo? Por quê? Porque eu vou inverter, aí vai ficar 2 elevado a 8, né? Ou vai ficar 2 elevado a 3, que dá 1 sobre 8. Então, aquela coisa toda. Meio, né? Enfim, tranquilo, né? Vou apagar aqui tudo para minha apostila não ficar bagunçada. Continuando aqui, aí a gente tem a função crescente, função decrescente, com aquela regra que eu expliquei para vocês, do A. Aqui a gente tem um textinho falando sobre um uso prático de logaritmos, com terremoto e coisa e tal. Depois vocês leem aí. Beleza, agora vejam só isso aqui. Exponencial e logaritmo são funções inversas. Vocês lembram do conceito de função inversa? Lembra? Lembra? Hein? Pessoal? Não lembro. Lembra? Eu tô com uma bata de uma. Eu que é que são? lembro mais ou menos. Então, funções Ah, tá, inversas aquele que troca. que troca, exatamente. Deixa eu abrir um Lembrei mais ou menos. Eu só não lembro como faz o gráfico. Também não Mas lembro. aqueles diagramas eu lembro. A função inversa, deixa esse preguiça abrir aqui. Nada. Abre preguiça. Vamos, meu filho, por favor. Aí. Ah, isso aqui é de outra turma. Nossa, eu acho que eu já abri coisa demais. Está aqui o de vocês. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui. O que acontece é o seguinte, eu tenho um eixo aqui, certo? E outro eixo aqui. Parece aquela música de funk do cachorrinho chorando. Sei lá, tô entendendo aqui. Então, o que acontece?
A função inversa é quando você troca o x pelo y, lembra a regrinha? Então, eu tenho assim, y é igual a 2x mais 1, certo? Aí, o que é que a gente faz? Para transformar essa função aqui, para saber qual é a inversa dessa função, a gente transforma esse y em x Volta aí. e esse x em y. Lembra? Estão lembrados como é bonitinho? Olha só que coisa linda, hein? Ah, moleque. Aí agora é só isolar o y, certo? Então vai ficar y vai ser igual a x menos 1 sobre 2. Assim, ó. Ah, rapaz. Tá vendo? Então, essa daqui é inversa dessa e vice-versa, certo? Então, o que é que acontece? O gráfico de uma coisa dessa daqui vai ficar mais ou menos assim, certo? Enquanto que o gráfico de uma coisa dessa aqui vai ficar mais ou menos assim. Era para ficar reto, viu? Aí, o que é que acontece? Essas duas retas aqui, elas têm uma simetria. A gente pode traçar uma reta que passa entre uma e outra ao mesmo tempo e elas são divididas perfeitamente. Todos os pontos delas são perfeitamente divididos. Era para ser uma reta também, certo? E aí, o que acontece? Se eu tomar um ponto aqui, ó, essa distância daqui para cá vai ser igual a exatamente essa distância daqui para cá, certo? Daqui para cá é igual daqui para cá. Isso era inversa, certo? E a gente tem uma condição para poder uma função ter uma inversa. Nem toda função tem inversa, certo? A condição é que para a função ser inversa, ela tem que ser bijetora. Vocês estão lembrados disso? Hein? Não me diga que a minha internet caiu e eu estou falando com o vento. Não, Ah, não, a gente Não tá falando sozinho, não. Beleza. Ainda bem que vocês têm a sensibilidade de falar. Então, para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Vocês estão lembrados desses conceitos, né? Esse é o momento que vocês falam que diz que estão. Eu não tô lembrado, não. Poxa, talvez. então, ó, presta atenção. Eu tenho dois conjuntos, certo? Aí esse conjunto aqui tem A, B, C. Isso é uma função. Em função desse aqui. 1, 2, separação 2 e 3, certo? E aí, para ser função, tem que sair uma e somente uma setinha de cada conjunto, de cada elemento do domínio, certo? Então, eu vou ter uma setinha saindo daqui para cá, uma setinha saindo daqui para cá, e uma setinha saindo daqui para cá. Essa daqui eu já fiz de cara uma bijetura, certo? Essa aqui é a minha imagem. Ok? Quando todas as setas... Deixa eu apagar aqui para fazer uma... Ah, caramba, esse aqui não apaga do jeito bonito. Apaga do jeito trabalhoso. Eu tenho outro apagador. Quando todas as setas... Cadê a... Quando eu tenho cada elemento desse aqui indo para... Como era? Sobrejetora... Eu estou tentando lembrar a injetora. Fugiu. Ah, tá. Se não sobram elementos aqui, nesse caso aqui, a gente tem uma função... Ah, não. Aqui a gente tem uma função sobrejetora, né? Todos os elementos da imagem estão recebendo seta, certo? Quando a gente tem uma injetora, é quando todos os elementos da... Vou botar um 4 aqui, foi mal. Uma injetora é quando os elementos
da imagem só recebem uma setinha para cada. Pode sobrar, certo? Aí é injetora. Mas se não sobrar nenhum, aí ela é bijetora, porque ela é sobrejetora e injetora simultaneamente, certo? Sobrejetora não sobra nada de elemento, e bijetora, cada carinha só recebe uma, certo? E aí, quando ela é bijetora, sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, a gente pode ter a inversa. Por quê? Porque a inversa é simplesmente eu transformar a imagem em domínio, domínio em imagem, certo? Ou seja, as setas deixariam de sair daqui e passariam a ir para cá, certo? Por isso que na função a gente troca o x por y, certo? Está vendo? Ó, o x eu transformei em y, ou seja, transformei o domínio em imagem e a imagem em domínio, certo? E essa função aqui é uma função bijetora, por isso deu certo fazer, certo? Se ela fosse ou só sobrejetora ou só bijetora, não daria certo, ia dar ruim, porque aí a gente ia quebrar o conceito de função, que tem que sair pelo menos uma seta de cada e somente uma seta de cada. Beleza? Revisamos isso. Agora preste atenção. A função exponencial e logaritmo, elas são funções inversas. Ou seja, o primeiro ponto é que elas são bijetoras. Vejam só, aqui. Eu tenho um elemento e somente um elemento de x para cada elemento da imagem, certo? Do domínio para a imagem. Uma seta para cada um. E não sobra nada aqui, nem sobra nada aqui. Ou seja, eu posso pegar, aqui eu tenho log de x na base 2. Se eu inverter isso aqui, eu vou ter log de 2 elevado a x. Tranquilo? Hein? Não tem. Não. Sim, senhor, tá tranquilo. Pra mim, pelo menos tá. E aí, o que é que acontece? O gráfico. Esse daqui, que a gente já viu, era o gráfico da exponencial. Olha só que lindo. Tá vendo? E eu disse para vocês que o gráfico da função exponencial sempre toca o eixo do y no 1, certo? E tá aqui, ele tá tocando no 1, ok? Deixa eu apagar essa curva aqui. Já a função logarítmica, essa daqui, ela toca também no 1, só que ela toca o eixo do x no 1. É óbvio, né? Se essa daqui toca o eixo do y no 1, a logaritma vai tocar o eixo do x no 1, sempre. E isso faz com que a distância entre esses dois pontos que tocam os eixos seja exatamente simétrica também, ó. A distância daqui para cá é a mesma distância. Deixa eu botar de outra cor aqui, ó. Não, vou botar verde. É a mesma distância daqui para cá, certo? São distâncias iguais. E assim para todos os pontos. Isso faz com que a gente possa passar aqui um eixo de simetria, né? No caso da 2 elevado a x e a inversa dela, x na base 2, o eixo de simetria vai ser exatamente y igual a x, certo? Que é aquele eixo de 45 graus. Beleza? Então, vocês já sabem que elas são inversas. Isso aí facilita um pouquinho a vida, por quê? Porque na hora de calcular os pontos de uma equação logarítmica, a gente pode fazer o seguinte. Aqui é na crescente, certo? Crescente para logaritmo, crescente para exponencial também. Na hora de calcular os pontos, ao invés da gente ficar calculando os logs, a gente pode fazer os pontos para a curva exponencial e depois trazer de volta esses pontos para o log, só invertendo os valores, certo? Aqui são os valores de x, da exponencial, e os valores de y. Se a gente trocar de posição, aí a gente constrói um gráfico logarítmico. Esses valores para x, esses valores para y, entendeu? Fica mais fácil. Não fica aquela confusão medonha de você ter que calcular logaritmos desse cara aqui. Ao invés de eu fazer logs desse cara, eu faço exponenciais da inversa. Aí é mais fácil fazer a continha, beleza? Pé na calculadora. A inversa da decrescente fica assim. Eu sei que não é bonito, mas é. Olha só. Na verdade, eu até acho bonito, ó. Parece sei lá, um Kamehameha, alguma coisa assim, ó.
O gráfico decrescente da logarítmica, ela vem aqui, certo? E aí vai decrescendo, e aqui ele tocou o eixo, mas na verdade nunca toca o eixo do x, certo? A gente sabe disso. Chega cada vez mais perto de zero para y, mas nunca chega em zero. A logarítmica, ela vem cada vez mais perto de zero em x, mas nunca em zero de x, e vai descendo, 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 certo? E da mesma forma que eu falei antes, ambas vão tocar o 1. A exponencial toca o 1 aqui, e a logarítmica no y, né? E a logarítmica toca o 1 no x. Beleza? Ok. Agora a gente vai fazer aquele exercíciozinho maroto, já que vocês entenderam tudo, certo? O eixo de simetria, nesse caso aqui, porque ele fez a de 1 sobre 2, né? Elevado a x, e logo de x de 1 sobre 2 de base. O eixo de simetria y igual a x, da mesma forma, ok? Agora a gente vai fazer esse exercício maroto que diz o seguinte: a seguir, de posse das informações relacionadas à representação gráfica de funções logarítmicas exponencial, construa o gráfico das funções, observando que o domínio dessas funções logarítmicas são números reais positivos. Ok? Será? Porque essas são duas dessa daqui, né? Taca logo de 4 e mais da metade eu não sei fazer. Vocês querem que eu faça com vocês essa primeira aqui, que é a mais fácil, para depois vocês Sim. fazerem a mais complicada? Se quiser fazer todas, eu Nossa, agradeço. Quanto é que a gente tem? Faz uma 3x. média. Aí o cara botou a exponencial aqui, cara. É bobo, cara. Meu Deus do céu. É a mesma coisa dessa, só que inversa. Então, vamos lá. Faz uma média. Então, Porque não é muito fácil nem muito difícil. eu sou inteligente. Eu não vou fazer a logarítmica aqui primeiro. Eu vou fazer a exponencial primeiro, a B. Certo? E aí, de posse das informações da B, eu faço a A. Sai mais lógico. Entendeu a jogada? Ok. Entendeu os Paranauê? Sim. Então, porque exponencial a gente já sabe fazer facinho, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma tabelinha. Deixa eu botar aqui a tabelinha de azul, como se fosse minha caneta. Esse aqui. E a gente vai usar quantos valores? 7 valores? Pode ser. 1, Não era mesmo? 2, 3, 4, 5, 6. Deve ter 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Valeu. E quais vão ser os valores que a gente vai jogar para x? Começando de um valor bem 1 sobre alguma coisa. Bem entre 0 e 1, mais perto de 0 do que de 1. 1 sobre 9,99. que tal 3? Assim que manda, chefe. 9,9 é feio, Luiz. 3 elevado a 1 sobre 9,9. Nossa. Calma aí. Pode ser 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, né? Fica bom, né? Assim. Ah, não tem 0. Pocó. Não, tem 0 sim. Vamos fazer valores negativos, né? Relaxa, estou viajando na maionese. Menos 3. Menos 3. Eu estou pensando na logarítmica ainda. Menos 2. Menos 1. 0. 1, 2 e 3. Ok? Quanto que é Ok. Quanto que é 3 elevado a menos 3? Façam aí de cabeça. 1 sobre 27. Todo mundo pegou a visão? Não. Não? Meu Deus. Ó, eu tenho 3 elevado a menos 3, certo? Isso vai ser igual a 1 sobre 3 elevado a 3. Pegaram a visão? 3 elevado Agora a 3 sim. dá Aham. 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27. Ah, tá. Tá ok? Beleza. Uhum. Agora todo mundo manja dos Daquela Paranauê. propriedade, né? Exato. Tem que lembrar da propriedade sempre, até a morte.
vocês vão estar no caixão riscando com a unha. A elevado a menos x é igual a 1 sobre a elevado a x. Certo. Nossa. Essa daqui fica 1 sobre 9. Agora vocês pegaram a visão, né? Essa daqui vai ficar 1 sobre 3. Essa daqui vai ficar 1. Essa daqui vai ficar 3. Essa daqui vai ficar 9. E essa daqui vai ficar 27. Agora é só construir o gráfico. Tá fácil. Vou fazer meu gráfico com os eixos em preto, retinho aqui, certo? Com cuidado, sem a reguinha. Tá? Eu tenho alguma coisa do tipo, eu seguro o shift e o negócio sai reto 100%? Tem não, ó. Nossa, sem graça. Ou conta? Não. Enfim. Quê? Está um aplicativo de régua. Eu queria que o aplicativo tivesse um negócio assim, que eu fizesse a reta e saísse reta. Mas vamos lá. Duas réguas, volta no mouse assim, já vai o mouse. Nosso X, eu vou dividir ele aqui em 3. Deixa eu pegar aqui. 1, 2, 3. Eu sou bom de distância no olhômetro. 1, 2, 3. Até porque eu fui do menos 3 até o 3. Então, eu só preciso disso aqui no X. Agora, o Y ficou zoado. Ficou zoado. Porque aqui é o meu 1 do Y, tá vendo? E eu vou ter que dividir isso aqui em 27 partes. E eu vou pegar a 27ª parte aqui de baixo para marcar o ponto com esse cara aqui. O que vai ficar bem pertinho do cara aqui, certo? Então, deixa eu colocar aqui numa cor azulada. Não, essa cor aqui. Certo? E o meu ponto, ele vai ficar... Vem pra cá, mais. Meu ponto vai ficar tipo por aqui assim, o primeiro ponto. Bem pertinho do eixo, certo? E o ponto é tão grande que ele dá mais do que 27 partes. Já esse aqui eu vou ter que dividir em 9 partes, esse meu 1 aqui, meu primeiro, certo? O que é que acontece? Vai ficar um pouquinho acima, tipo aqui assim, certo? Quase não saindo do lugar. Esse daqui já eu vou ter que dividir em 3 partes. Eu vou pegar a terça parte, eu vou colocar por aqui assim. Tá vendo? Tá subindo. Tá subindo. Igual os casos de corona. Triste. Piadinha pesada, hein, meu filho? Pois é. Mas, infelizmente, o gráfico é mais ou menos esse, viu? Dos casos que se multiplicam. Pessoas não se cuidam. Começa assim, começa devagarinho. As pessoas não dão importância e, de repente, tá lá em cima. Aí você vai se isolar quando já Então, tá feito o estrago. 3, agora eu vou pegar aqui... Detalhe que o país está sem ministro. O país está sem o quê? Sem ministro. Ministro. Já faz um mês. Tem um ministro interino. Um, 2, 3, certo? E aí a gente vem para cá. 1, 2, 3 e o 1 aqui, certo? Então, o ponto é aqui agora, ó. Como subiu? Oh, beleza. Agora complica a vida, porque eu não tenho como chegar no 9 nesse meu gráfico aqui, certo? Então, eu vou fazer uma gambiarra. 1, 4, 5, e aí vai para cima. Aí daqui eu já vou traçar meu gráfico, porque a minha gambiarra vai ser mais ou menos tipo, depois nesse cara aqui vai por 27, tipo, nem cabe aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ligar meus pontos. Ó, com a minha caneta azul. E aí eu vou por 27. Certo? Então, meu gráfico é mais ou menos assim. Ok? E eu passo no 1. Tranquilo, né? Agora, como que a gente vai fazer o logaritmo? O logarítmico, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que está aqui
aqui é meu x, certo? E aqui é meu y. Eu vou pegar tudo que está aqui no y, vou botar no x, e tudo que está no x eu boto no y, e construo o gráfico do mesmo jeito. Acabou. Não preciso estar calculando logaritmo. Certo? Que é mais fácil de calcular exponencial. Meu Deus. Entendeu? Eu achei que ia ter que fazer log em todos os números. Não preciso fazer log, porque eu fiz o exponencial, aí é a inversa, é só eu trocar de lado. Bonzinho, né? Isso, essa informação. Aí eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora eu vou colocar aqui. Aqui é meu x, do mesmo jeito, só que é o x do log. E o y do log. Aí eu vou pegar o y do exponencial e vou tascar lá no x do log. Da mesma coisa. Cadê o meu vermelhinho aqui? Aí, esse primeiro aqui era 1 sobre 27. 1 sobre 27. Força. Isso aqui vai dar menos 3. Esse aqui era 1 sobre 9. Isso aqui vai dar menos 2. Esse aqui é 1 sobre 3. Vai dar menos 1. Esse daqui dá 1. Era 1? Era 0, né? Zero. Não, estou confundindo. Deixa eu olhar, senão é 1 e dá 0. Deixa eu apagar aqui. Tá vendo? Eu me confundo todo. Prefiro olhar. 1 para x, 0 para y. Aqui a gente vai ter 3. E aqui é 1. Aqui a gente vai ter 9. Aqui vai dar 2. E aqui a gente vai ter... Qual é o valor? 27. E aqui vai dar 3. Tá vendo como é fácil? Agora, vocês vão construir o gráfico. Que vai ser um gráfico inverso, né? Então, agora eu vou precisar fazer o contrário. Eu vou pegar e vou colocar 1, 2, 3 aqui. 1. Até o gráfico a gente faz ao contrário. 2, 3 aqui. Eu fiz 1, 2, 3 no eixo do x, eu estou fazendo 1, 2, 3 no eixo do y. Certo? Porque o y vai até 1, 2, 3 e menos 1, menos 2, menos 3. Certo? E aí, quando meu y é menos 3, isso acontece quando x é 1. Meu y dá menos 3, quando meu x é 1 sobre 27. Então, eu vou fazer aqui no meu x, aqui, só para interar 1. Só preciso fazer do lado positivo, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei perto. Aí, eu vou ter meus pontos marcados assim, ó. O primeiro ponto vai ser um ponto aqui bem pertinho, porque eu vou ter que dividir esse cara em 27 partes. Esse segundo ponto vai ser um ponto bem mais próximo, no menos 2, porque eu vou ter que dividir o menos próximo, né? Que eu tenho que dividir em 9 partes. Esse terceiro ponto aqui eu tenho que dividir em 1/3. Ele vem para cá, um pouquinho mais Calma, pra cima. calma. Vai mais devagar. Ah, desculpa. Então, ó, veja só. Quando x é 1 sobre 27, bem pertinho aqui do... Ó, eu vim aqui, ó, para 1 sobre 27, bem pertinho do eixo do y, certo? E o y, ele vai dar menos 3, lá embaixo. Eu marquei o ponto aqui, certo? Quando x é 1 sobre 9, bem pertinho aqui, só que menos perto do que antes, eu divido em 9 partes esse pedaço, aí eu vou ter
vou ter menos 2 para Y. Aí eu marco aqui a posição dele, batalha naval, certo? Vocês lembram. E quando o x é menos 1 sobre 3, eu divido isso aqui em 3 partes iguais, pega a terceira parte, vai dar menos 1 para y. Aí eu marco o pontinho aqui no gráfico. Quando é zero, quando x, aliás, é 1, y é zero. Aí vai estar por aqui assim, ó. Ponto. Certo? E aí começa o destroço, né? Porque quando x é 3, eu vou pegar 1, 2, 3, vai ser 1 aqui para o y. Eu marco o ponto aqui. Quando x é 9, aqui, aí já vai ser 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer o negócio dando reto. Vai ser bem aqui assim, certo? E quando é 27, lá na caixa prego, aí vai dar 3, certo? Vai ser no 27. Então, ele começa subindo rápido, uma característica dessa curva, certo? Eu vou falar da característica de ambas as curvas. Essa curva, ela começa subindo muito rápido e vai ficando devagar, certo? Eita, pega. Misericórdia. Deixa eu tentar aqui. Aí ela vai ficando cada vez mais devagar. Vocês estão percebendo? Vai ficando cada vez mais duro de subir. É igual quando você está esperando as férias de fim de ano chegar, sabe? O ano ele passa muito rápido no começo, né? O ano ele vai muito rápido no começo, e aí de repente ele começa a ficar devagar, devagar, devagar. Você fica cada vez mais perto das férias, mas não chega nunca. Entendeu? Já a exponencial ao contrário, né? A exponencial, ela começa devagar, demora para começar, mas depois de um ponto, bum, o negócio voa. Certo? Tranquilinho? Ela é avião, então, né, cara? Indo devagarzinho, depois começa a voar. Façam aí para mim as decrescentes. As decrescentes vão ficar parecidas com esse negócio que tem aqui, certo? Só que esse daqui é o de base 2, e vocês estão fazendo de base 1 sobre 2, esse aqui é o de base 1 sobre 3. Façam aí para mim. Aí o que é que eu aconselho? Eu aconselho vocês começarem pelo exponencial e depois faz o logaritmo. Ok? Igual eu fiz aqui. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem mais ou menos o exemplo. Eita. Não quer saber? Façam em casa. Porque, deixa eu dar uma olhada aqui no meu. Essa é a nossa última aula de matemática Mas da e do log? Ih, falta Quê? 2 minutos só. Falta pouco tempo para acabar. Quê? Falta 2 minutos. Mas e o do log? E ainda tem o registro de aprendizagem. Quer que tenha do log? Ah, Essa é a do log. a do C. Ó, a do exponencial, Mas tá tem vendo? certeza que a gente vai fazer a mesma coisa na C? Eu acho que não. Não, né? Como Não. assim? Não Então. entendi, Rebeca. Tipo Eu acho assim, que ó. A gente fez a A baseado na B. Isso. E Aí, a ó, C presta não tem atenção. uma outra atividade pra gente se basear. Tem a D. A D ia ser invertido. Entendeu? Você primeiro faz a D, depois faz a C, porque a C é o inverso da D. Se não tivesse, é o que eu aconselho vocês. Ah, Vamos supor que a atividade é assim: construa esse gráfico aqui, certo? O gráfico dessa função. Você faz o seguinte: ao invés de você sair calculando logs, que é difícil, você pega e coloca assim: a base, pega a base aqui, coloca ela, lasca um parênteses aqui, certo? E coloca elevado a x. Aí você faz o gráfico disso aqui. O gráfico não, você descobre os pontos do gráfico desse aqui e depois inverte. Coloca o x no y e o y no x. E aí resolveu, entendeu? mas isso daí tá na D. Não, Coloca um exatamente. beijo por dentro. Eu tô dizendo se não tivesse, entendeu, Rebeca? Ah, tá, entendi. Se só tivesse a C aqui, faça o gráfico desse aqui. Vamos supor que na prova eu falo. Faça o gráfico disso aqui, certo? Aí o que é que você faz? Você Certo. pega a base,
coloca ela aqui no cantinho, na base do exponencial, coloca esse x aqui no expoente, certo? E aí você faz os pontos como se fosse fazer o gráfico dessa. Mas aí, ao invés de fazer o gráfico dessa, você inverte, coloca o x no y, y no x, e aí faz o gráfico, que vai sair o gráfico dessa daqui. Entendeu? É mais fácil do que calcular logs. É melhor calcular exponenciais. Entendeu? Só isso. Entendi. Por isso que eu estou dizendo para vocês fazerem primeiro a D, depois a C. A apostila está trapaceando vocês. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Para vocês ficarem animados esse final de semana, certo? Eu sei que a quarentena está meio chata. Eu vou passar para vocês Não tá, até esses dois gráficos e o registro Não, pô, de tu trabalha nesse final de semana, faz certo? E aí a gente encerrou nosso módulo. A gente passa para o próximo módulo, ok? Esses exercícios de vestibular, se deleitem, certo? Resolvam eles à vontade. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, que aí na aula a gente dá uma resolvida. Ok. E próxima aula, a gente já começa o módulo 6. Os módulos não seguem uma ordem lógica, como eu já falei para vocês. E aí a gente já vai começar a falar de um assunto que muito provavelmente vai usar logaritmo mais para frente, certo? E com certeza vai usar exponencial. Beleza, então. Vou colocar no telefone de vocês, certo? Valeu, pessoal. Encerrando a gravação aqui. Cadê a gravação? Tchau. Beleza. Para de Tchau. mencionar. Você pode sair? Falou.